Não fui eu que escolhi a música, não, tá? Foi a música que me escolheu. Porque eu lembro que na época de escola, né, eu estudava numa escola que tinha música, tinha banda, tinha tudo, tinha mestre, era uma coisa bem organizada. E o meu irmão, né, que, enfim, canta comigo, ele sempre foi envolvido na banda, tipo, era o braço direito do mestre. E eu não queria nem tocar o prato. Porque eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Tipo, segurar o microfone pra mim era Deus me livre. Não dá pra mim, não. Eu morria de vergonha. Então, assim... Mas a minha mãe sempre teve muito disso, né? Ela sempre achou que a música fosse, assim, um caminho muito bacana, assim, pro desenvolvimento. E... eu fiquei naquela, cara, faço ou não faço? Tipo, não tinha muita aptidão, sabe? E aí os anos se passaram, eu fui crescendo. Aí na adolescência eu meio que me apaixonei pelo pandeiro. E os nossos amigos, assim, de infância, era nada mais que o GG de Angola, que é filho do Felipe de Angola, que tocou a vida inteira com o Zeca Pagodinho. Era o Douglas e o Vitinho, que eram filhos do mestre Paulinho, né, que era da Beija-Flor. Sim, sim. Então, assim, eles eram integrantes do nosso grupinho de brincadeira. Só isso, né? E eles essa galera. E eles tocavam, tipo, muito, assim. E aí, e o meu irmão. E aí eu comecei a tocar chocalho no grupinho. Era o que eu fazia na banda da escola. Eu tocava reco. E muito mal, tá? Eu comecei a tocar chocalho. Aí naquela coisa a gente começou a fazer, tipo, um showzinho no barzinho de frente de casa. Aí começou meio que como uma brincadeira mesmo, né? E aí, só que eu me apaixonei pelo pandeiro. Aí queria, mas eu não tinha coordenação motora para aquilo. Eu tentava um pouco, me dá nervoso, não quero mais. Aí passava mais um dia, eu pegava, tocava um pouco, não consigo, não dá. De repente, do nada, eu comecei a observar muito a forma que as pessoas tocavam. E aí, de repente, um dia eu peguei, toquei e tava tocando. Eu falei, meu Deus, como é que eu tô sabendo? Aí, mano, cara, como é que a gente não toca pandeiro ainda? Toco. Como é que a gente não tem um pandeiro aqui, Filipão? Meu Deus, que isso, Filipão? Então, o diferencial foi esse, porque você imagina, eu era muito novinha e tocava muito bem o pandeiro. Hoje eu nem sei, eu devo estar completamente enferrujada, mas assim, eu tocava muito na época. E tinha um swing, assim, muito bacana e tal. Então, todo mundo que via ficava meio que... né? Porque não tinha muita coisa assim da mulher envolvida, né? No mercado do pagode, principalmente, e muito menos tocando. E aí, assim, isso foi meio que um diferencial. Foi uma brincadeira que foi começando a se tornar sério. E aí o Vaguinho, que era dos Morenos, né? Sim. O Vaguinho sempre foi muito, assim, próximo nosso. Há muitos anos atrás, ele vivia na nossa casa. E aí, ele meio que começou a ser o padrinho do grupo. Desse grupinho que eu tô falando pra vocês. Qual era o nome do grupo? Cara, eu juro que eu não lembro. Acredito. De repente, até o final da entrevista, pode ser que eu lembre. Mas, assim... Aí, ele tinha um pagode no Biruta. Não sei se vocês lembram dessa época. No Biruta eu lembro. Tu lembra, em frente à praia? Sim. Era um pagode que, tipo assim, era o pagode do Rio. Tipo, vinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil pra vir pro pagode do Biruta. E era do Vaguinho o pagode. Aqui na Barra? Na Barra? Isso. Quem tocava... Quem era a banda base que tocava era o Swing Simpatia. Que também não tinha nem música de sucesso ainda. E aí, sempre que eu ia nesse pagode, ele falava, agora eu vou chamar minha filhada aqui no palco pra tocar. E aí me chamava. E tipo, eu subia e ficava lá. E tipo, parava o lugar. Porque era muito assim, novo inusitado, aquilo, né? Entendeu? Tipo, caramba, uma menina tão nova e tocando pandeiro. Então, assim, a galera ficava meio que... olhando assim, meio que estagnada. E aí, do nada, num desses dias, o Gerson do Pan, que era do Que Loucura na época, também já me conhecia há muitos anos, porque eu sempre fui envolvida nesse meio, né? Desde pequenininha. E meu irmão também. E aí, o Gerson, quando eu parei de tocar, ele falou assim, Érica, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu falei assim, o quê? Aí ele falou assim, cara, tá... você lembra do ator Gerson Brenner, que levou um tiro e tal, ficou paraplégico, aquela coisa toda? Eu falei assim, cara, eu lembro assim, mais ou menos. Ele falou assim, pois é, a esposa dele tá montando um grupo de só mulheres, é um grupo de pagode feminino. Que também era uma novidade absurda, né? Não tinha na época. Aí eu falei assim, tá, mas e aonde eu me encaixo nisso? Ele falou assim, eu quero te convidar pra você ser uma das participantes. Eu falei assim, eu? Legal. Aí ele falou assim, você, cara. Porque, tipo, as meninas são muito boas em dança, mas elas não têm essa noção de instrumento musical. Cara, tu toca pandeiro muito bem, então até tu então, vai... vocal nem... Nada, zero. Aí eu falei, tá bom, ué...
mas como é que é? Ele falou assim, cara, o Gugu tá envolvido, o Gugu é o padrinho do grupo, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, então o negócio é sério. Aí ele falou assim, você tem que morar em São Paulo, você tem que ir pra São Paulo. Que Gugu? Gugu falecido, Liberato. Gugu Liberato, Aí ele falou assim, ele é o padrinho do grupo e tal. Aí eu falei assim, caramba, aí meu olho meio que... assim, né? Gugu, tô pensando que é o maluco aqui da esquina. Não, Gugu Liberato. Não, o Gugu Aí eu falei assim, cara... Tá longe, né? Eu fiquei pensando, se o Gugu tá envolvido, é porque o negócio deve ser sério. Aí eu fui e falei pra minha mãe, falei, tá, eu vou conversar com a minha mãe, você explica tudo pra ela, porque na época eu tinha acabado de fazer 16 anos. Caraca, super nova. E aí eu falei assim, então você conversa com a minha mãe, se minha mãe liberar, eu vou. Aí minha mãe foi, conheceu a Denise Tacto, que era a esposa dele. Ela explicou, olha, eu vou ficar responsável por ela. Ela vai morar comigo na minha casa, junto com o Gerson e tal. Você pode ficar tranquilo. Cara, eu embarquei nessa loucura. Eu tinha acabado de... Na época era 1º grau, né? Que hoje tá tudo diferente o nome. Aí eu ia, tipo, passar pro 2º grau. Aí eu falei, cara, e os estudos? Eu falei, não, Você tem problema de falar a sua idade, não? Não. Quantos anos você tem hoje? Vou fazer 40. Tenho Não 39. Que isso, moleque? Mas você tá bem. Tá bem. É porque eu tô pensando aqui, eu tenho 37, Tá fazendo as né? contas, né? Tô vendo, a gente é a mesma geração, Sim, praticamente. sim, é a mesma geração. É porque, assim, graças a Deus, ninguém diz. Todo mundo acha que meu marido é mais velho do que eu. E ele é Porque mais tá novo. acabadinho também, né? Coitado, né? Ele tá acabado demais, né? Tadinho. Não, e eu também com 16 anos, né, mano? Tá lavando roupa agora. Tá com tanque aqui. Direto, sai direto. E eu com 16 anos, filho, pô, esquece. Meu Deus. Tava catando goiaba no pé de casa, filho. Quanto mais ir pra São Paulo conhecer o Gugu, tocar pandeiro. Exatamente. Então, assim, aí foi uma experiência muito incrível, assim, pra mim, como, assim, até em questão de amadurecimento Irado também. demais, Porque até então eu sempre fui muito assim, graças a Deus, eu devo muito à criação da minha mãe, sem palavras, assim. A educação que ela deu, sabe, pra mim, pros meus irmãos, foi fundamental. Irado. Porque é um meio que, se você não tiver fincado a tua raiz mesmo, assim, nessa essência de princípios, de educação, você se perde. Ainda mais com 16 anos, né, E ainda Érica? mais Assim, com 16 ela tá anos. num processo de formação, de personalidade, Sim, de caráter, sim. de entendimento do mundo, Sim, né? mas eu sempre fui uma velha, assim, precoce, entendeu? Eu sempre fui uma criança muito velha, assim. Então, isso me ajudou bastante, porque, graças a Jesus, até hoje eu consegui manter uma postura bacana, eu tenho um respeito de todo mundo, construí uma história bem bacana e limpa, íntegra. Mas, assim, resumindo, eu fui fazer parte desse grupo só para tocar pandeiro. E como eu falei no início, as meninas, uma era formada em dança de salão, a outra era bailarina, a outra era formada em não sei o quê. Cada uma tinha uma praia de dança. Ninguém era envolvido com a música, assim, sabe? Essa parte, assim, da veia musical mesmo. Era todo mundo na mesma idade? Não, a mais velha depois de mim tinha, tipo, 26. Eu era a caçula do grupo. Eu era criancinha. Então, assim... E eu era a única que tocava. Então, eu comecei a ajudar. Aí eu fui e ensinei chocalho pra uma, ensinei tantã. Eu tocava, tanto é que no show eu tocava o pandeiro fazendo assim com o pé. Pra fazer a marcação. Do tantã, pra ela não se perder. Aí, assim, cada uma foi aprendendo um negocinho. Aí montamos uma banda, tipo, muito top, porque como o projeto era grande, a gente tinha que ter uma estrutura legal. Aí fizemos, assim, uma banda com 3 metais. Legal. Cara, era muito legal. Era uma banda, assim, era um showzaço. A gente montou um showzaço com introdução. O início do show era eu era a primeira a entrar no palco, fazendo show de pandeiro junto com os 2 percussionistas. Cara, era muito legal. Era muito legal. Que maneiro. E aí depois a gente ia tocando pra cada uma fazer a sua apresentação de dança, dentro da sua especialidade. E aí já começaram a fazer show também. Showzaço, tipo, a gente parou São Paulo, fizemos o lançamento numa das maiores casas de samba da época, que era o Terra Brasil. E assim, lotou, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito incrível, assim, pra minha vida, sabe? E aí, o que aconteceu? Como elas não cantavam, a Denise até era, assim, afinadinha, mas, assim, como ela não cantava, e eu morria de vergonha. Mas eu acho que já era algo, um dom mesmo que estava dentro de mim e que eu não conhecia, eu não sabia. E só que antes da gente fazer esse show de lançamento, nos ensaios, eu percebi, assim, a expressão dos músicos meio que preocupados, porque... Tipo assim, meu Deus! Tá como é que vai ser acontecendo esse alguma show? coisa. Acabou que ficaram 3 cantoras, né?
Eu, Bethânia e Denise. Denise era a principal, porque era a dona do grupo, a esposa do Gerson Brenner, ela era a cara do negócio. A Bethânia, que era uma nordestina, assim, sabe? E ela cantava, tipo, as músicas de forró. E eu cantava uns pagodinhos. Mas, tipo assim, eu comecei o show cantando, tipo, acho que 3 músicas ou 4, alguma coisa assim. Mas vou contar como eu comecei a cantar. Num dos ensaios... Enquanto estavam discutindo quem vai cantar o quê, quem vai fazer não sei o quê, mas até então eu não estava dentro disso. Eu era só a menina que foi tocar pandeiro. Eu peguei o microfone, eu tava tipo Chaves, assim, sabe, escondidinha. Aí eu comecei a cantar no microfone. E tipo, mas eu não me liguei, assim, que o microfone tava aberto. Eu peguei escondida e comecei. Sei que você gosta de brincar. Aí... eu fico um olhando pra cara do outro, tipo, quem tá cantando? E os músicos começaram a tocar. De amores, mas aí, tipo assim, todos os músicos começaram a tocar e eu continuei cantando, tipo, escondida. Aí, de repente, a Denise, pelo amor de Deus, de quem é essa voz? Quem tá cantando? Aí levanta eu, tipo, Chaves do barril. Que morrendo maneiro, de vergonha. Não, mas eu não quero cantar não, tá? Aí os caras, você canta! Músicas tipo, graças a Deus. Graças a Deus.